Olá pessoal, aqui é o Nelson Davis quem fala, sejam todos bem-vindos ao canal Falando de Guerra. Pretexto para atacar a Síria? Neste domingo, 4 de março, o presidente Bashar al-Assad disse que o Ocidente, mais especificamente a OTAN liderada pelos Estados Unidos, usam a desculpa das armas químicas para poderem atacar as suas tropas. A questão das armas químicas se tornou uma das entradas no dicionário ocidental de mentiras. Isso é pura chantagem, usada como pretexto para ataques aéreos contra as forças armadas sírias, disse o presidente Bashar al-Assad, citado pela imprensa oficial, acusando ainda a coalizão liderada pelos americanos de ajudar diversos grupos terroristas na Síria, incluindo o Estado Islâmico e a Frente al-Nusra. Anteriormente, a presença americana era justificada porque eles estavam lá para lutar contra o Estado Islâmico. Mas após a Rússia e os próprios americanos anunciarem que terem vencido o Estado Islâmico, agora, acreditem ou não, os americanos dizem que estão lá para garantir que eles não voltem. Isso mesmo, pessoal, os americanos agora usam o argumento que estão lá para garantir que o Estado Islâmico não volte. Mas a situação na Síria é tão complicada e cada vez se complica mais que na luta contra o Estado Islâmico, os americanos apoiaram e ainda apoiam os curdos. Os curdos lutaram contra o Estado Islâmico, mas após a Rússia e os americanos dividirem os holofotes para saber quem realmente derrotou o Estado Islâmico, os curdos agora lutam contra o governo do Bashar al-Assad, contra o regime de Bashar al-Assad. Mas aí, eis que vem a Turquia e começa a bombardear os curdos na região de Afrin, próximo ao território da Turquia. Inclusive, a Turquia enviou tanques para a região, e isso irritou demais o governo sírio, que enviou para a região milícias para lutar contra as tropas turcas, ou seja, para apoiar os curdos que lutavam contra o seu próprio regime. E obviamente, essa ajuda foi muito bem aceita pelos curdos. A Turquia, até bem pouco tempo atrás, era um aliado bem próximo dos americanos. Mas, com o passar do tempo, os turcos viram que os americanos não estavam lutando pelos interesses turcos. E isso fez com que a Turquia se aproximasse cada vez mais da Rússia. O estopim foi os americanos apoiarem os grupos curdos que lutam e querem independência de parte do território da Turquia. Isso irritou demais o governo turco de Recep Erdogan. A situação ficou tão crítica entre a Turquia e os Estados Unidos que a Turquia cogita sair da OTAN e se aproximar cada vez mais da Rússia. Aliás, a Turquia e a Rússia estão fechando negócios de bilhões de dólares na compra do sistema antiaéreo S-400. Essa compra do sistema antiaéreo russo S-400 também irritou demais os americanos. O Irã, desde o começo da guerra da Síria, vem apoiando o regime de Bashar al-Assad, tanto com dinheiro, com armas e homens treinados para combater o Estado Islâmico e os grupos armados pelos Estados Unidos para derrubar o governo de Bashar al-Assad. Mas a presença do Irã na Síria não vem irritando somente os Estados Unidos, mas principalmente Israel. Israel que se sente ameaçado por ter bases do Irã próximo ao seu território. É bem verdade que Israel e Irã são inimigos históricos, e alguns governantes iranianos disseram que deveriam varrer Israel da face da terra. Mas o governo do Irã se defende dizendo que as bases iranianas que estão na Síria não são para fazer frente a Israel,
e sim lutar contra os grupos que lutam contra Bashar al-Assad. Os americanos acusam o Irã de apoiarem grupos terroristas, de financiarem os terroristas. Mas os americanos não fazem a mesma coisa? Ao apoiarem grupos rebeldes, entre aspas, moderados, que de moderados não tem nada, os americanos também não estão apoiando um grupo rebelde ou um grupo terrorista. Para a Rússia, os americanos apoiam grupos terroristas e vice-versa. A verdade é que a situação na Síria parece que não vai ter um desfecho feliz tão cedo. Quando anunciaram que o Estado Islâmico havia sido derrotado, parecia que as coisas iriam se acalmar. Parecia que os americanos iriam se retirar da região e tudo voltar às pazes. Mas o que vemos não é isso. O que vemos é que lutas sangrentas ainda continuam. Ao meu ver, os americanos não vão arredar o pé enquanto não derrotarem Bashar al-Assad. Mas isso está cada vez mais difícil de ocorrer, visto que a Rússia intensificou a sua ajuda ao regime sírio, inclusive enviando para lá seus mais recentes aviões de caça de quinta geração, o Su-57. A situação na Síria é tão complicada de entender que temos que se atualizar constantemente, pois as alianças estão sempre mudando de lado. Ora, milícias que eram apoiadas por um governo já estão lutando contra esse governo e aliadas com outros. A Turquia, no começo da guerra da Síria, era aliada dos americanos e da OTAN. Agora já não é mais. Agora se aliou com a Rússia e não se aliou também com o regime de Bashar al-Assad. Continuam sendo inimigos. O grupo curdo que lutava contra o regime de Bashar al-Assad agora aceita a ajuda do governo sírio. Então é isso, pessoal. Vamos ficar atentos a essas mudanças de alianças e sempre estaremos atualizando aqui no canal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixem o seu like, comentem e se inscrevam em nosso canal. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo.